2024. E o encontro de hoje é o de número 199, 199. Estamos com bastante tempo. Agora, digamos, vamos fazer o número redondo, 200. Agora multiplica 200 por 90 minutos. Veja quantos minutos nós já estivemos estudando. Aquele que esteve aqui conosco desde o início, como a Graça, como a Valéria, a Rosa chegou depois um pouquinho, não foi? A Ingrid chegou mais recente ainda. Muito bem. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer um alerta, porque às vezes é coisa simples, mas às vezes passa despercebido. E é bom, inclusive, para aqueles que aqui não estão e que poderão, de repente, assistir ao vídeo. Veja bem, o nosso comportamento não é somente anotado por aqueles que convivem conosco no âmbito material. No âmbito humano, no âmbito da terra, sobre o solo. O nosso comportamento também é anotado espiritualmente. Há uma anotação espiritual. Veja que no Evangelho está lá. Deus já marcou com o dedo. Não tem essa página? Lembram? Pois é. Isso acontece. Então, é bom que nós passemos a verificar realmente o que estamos produzindo, porque a nossa pauta espiritual, ela está sendo anotada, e dependendo dos percentuais com que nós venhamos a agir diante de determinadas coisas que fazemos ao dia, isso vai repercutir fundo para nós, no bom sentido ou no sentido de ter que regenerarmos o problema, a dificuldade. As pessoas não estão atentas a isso. Eu estou fazendo um curso, eu estou participando de encontros, eu estou participando de uma casa espírita, mas eu deixo de comparecer por qual motivo? Isso está sendo anotado. O motivo é justo ou não é justo? Quanto vale de demérito esse não comparecimento? Tudo isso está sendo anotado. As pessoas leem o Evangelho e parece que não percebem. Esta página que eu falei, que eu citei, Deus já marcou com o dedo aqui, está lá no Evangelho. Isso é amplo. Não se restringe somente a coisas gravíssimas, não. Em todos os sentidos daquilo que nós fazemos, em todo o nosso comportamento. Então é preciso que nós prestemos atenção. Por exemplo, você participa de uma casa espírita. Qual é a tua assiduidade? Você faltou. Por que você faltou? Está anotado. Isso não passa despercebido no plano espiritual. Por quê? Porque fizemos um planejamento reencarnatório. Aí está. O planejamento reencarnatório tem as suas pautas definidas e tem aquelas que são consequências dessa pauta, ok? Porque nem tudo está ali anotado, letra por letra, não é assim que funciona. Há uma coisa, há algo a que você ficou definida a realizar, está ali. Mas essa coisa tem outras vertentes. Tem outros assuntos que estão ligados a essa coisa e que você tem que ter um comportamento devido, certo? Não está ali detalhe por detalhe, não é assim que é feito o planejamento, não é? Aí eu volto àquele aspecto que eu tenho falado muito, pense no ocasionalmente. O ocasionalmente cria justamente situações para verificar o teu comportamento. Faço-me entender?
Esse ocasionalmente pode vir te atropelando ou pode vir te elevando. Depende do teu andar. Depende de como você se comportou diante do teu planejamento reencarnatório. É preciso pensarmos nisso. Mas me parece que a maior parte das pessoas, a maior parte não pensa. Acha que fica tudo bem. Não, eu não vou, eu não compareço, eu vou de vez em quando. Se der tempo eu vou, se não der eu não vou. E aí entra um detalhe importantíssimo para todos nós, que nós não podemos deixar de pensar. Eu sou espírito, eu estou comandando uma máquina, eu estou hospedado nesta máquina para o meu progresso espiritual. Faço-me entender? Eu não estou nesta máquina para cuidar primordialmente da matéria. Eu estou nesta máquina para cuidar primordialmente do espírito, eu, espírito. Faço-me entender? Mas as pessoas parece que estão muito preocupadas com o ego, como se elas fossem o corpo físico e não o espírito que comanda este corpo físico. Isso é uma hospedagem. É como se você vai de repente se hospeda no hotel. Se hospedou no hotel, utilizou o hotel, está tudo ali, você fez uso, daqui a pouco você vai embora. Ok? O corpo é da mesma forma. Você está hospedada. Você veio com uma pauta a ser cumprida. Você veio com detalhes a serem definidos. E se você não trabalha bem, você vai ter problemas. Por que você utilizou mal essa máquina? E aí você terá motivos regenerativos para aprender a cuidar bem da máquina que você está hospedada, que você, espírito, está hospedado. Então é preciso que nós realmente venhamos a pensar bastante nisso, para que não venhamos depois a reclamar, a achar que não está bom, achar que está ruim. Não, mas eu fiz isso. Não tem desculpas. Só valem justificativas. E justificativas não é igual a desculpa. Desculpa é para quem cometeu um erro, cometeu um desvio. Então ele se desculpa pelo desvio que cometeu. Justificativa é porque realmente aconteceu. Por que você não foi na casa da mamãe? Porque eu morri. Faço-me entender? Por que você não compareceu em tal lugar que você tinha um compromisso? Porque eu tive um caso de emergente. Alguém ficou gravemente lá em casa doente, eu tive que levar para o hospital. Foi numa situação mais grave. Por que você não compareceu na casa espírita para fazer a palestra que você estava agendado? Ora, meu irmão, porque morreu uma pessoa lá em casa e eu tive que cuidar da pessoa que estava morta. Havia outras pessoas na tua casa? Havia. Então por que você não foi fazer a palestra e depois voltou para cuidar do que sobrava para ti? Deu para entender? É o que eu falo isso para mim mesmo. Morreu? Tudo bem, mas eu tenho compromisso. Eu vou lá fazer a palestra, depois eu volto. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu farei. Mas eu não vou deixar o meu compromisso. Está morto, morreu. Deixai os mortos cuidarem dos seus mortos. Isso tem uma extensão mais profunda, viu? Não é só materialmente falando, né? Palavras de Jesus. Mas a gente pode aplicar no que eu estou dizendo. Muito bem. Bom, dito isso, vamos à nossa pauta de hoje. Nós vimos essa tela. Oi? Oração já fez? Não entendi. Oração. A prece. A prece? Ah, sim, é verdade, a prece. Está vendo? Veja como está a minha memória. É porque a prece já foi feita. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos fazer a nossa abertura para realmente entrarmos no nosso estudo de hoje. Senhor Jesus,
mais uma vez, mestre, para o aprendizado que necessitamos. Aprendizado esse que em determinados momentos temos dificuldades, mas estamos lutando para que o aprimoramento aconteça. Muito obrigado, mestre, pela oportunidade. Amigos espirituais que nos cercam, nos amparam, nos ajudam, enfim, não só neste momento, mas em todos os momentos da existência. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo o que temos recebido. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Pronto. A prece fora feita. Os amigos espirituais já estão por aqui faz tempo, e certamente eles verificaram que a minha memória não está com a melhor qualidade. Eles já sabem disso, né? Eu converso com eles de vez em quando, né? Para não dizer sempre. Muito bem. Então, vamos à nossa tela. Nós vimos essa tela e passamos para uma tela seguinte. Nós vamos rever essa tela. Mas antes de rever essa tela, eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer um teste com vocês. Eu vou retornar a uma imagem que eu copiei aqui antes dessa. Vou retornar. Lembram? Nós vimos essa tela há poucos dias. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Jesus. Está em Mateus, capítulo 10. E aí eu pergunto a vocês, o que está implícito nestas poucas palavras de Jesus? É a reencarnação dos nossos desafetos na nossa família. Tratando-se da pauta do método da evangelização de espíritos, diga-me o que está implícito aqui. Ambientação reencarnatória. Oi? Ambientação. Sim, esse é um detalhe. Mas antes da ambientação, o que está implícito? O fato do espírito. O fato do espírito, perfeitamente. E depois? Depois do fato do espírito, o que vem? O que vem? Por que o fato do espírito? Porque no fato do espírito, você deixa visto o que você deseja realizar naquela existência, o que você deseja aprimorar, melhorar ou desfazer o mal-entendido, enfim, no fato do espírito. Muito bem. E aí, então, o que vem logo após? Depois do fato do espírito. Aqui o fato do espírito dá margem para acontecer. Planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório está aqui. Isso tudo está aqui. Planejamento reencarnatório. Por quê? Porque quando você produz o fato do espírito, como estávamos dizendo, você procura resolver dificuldades. E então, nesse fato do espírito, você assentou ali, não é? Que gostaria de ter como filha aquele espírito que você não tinha um bom relacionamento, né? Você propôs ter
alguém que viria se anexar ao teu laço familiar, como uma nora ou uma sogra, que você não tinha um bom relacionamento. Então fica tudo isso previsto. Então veja. Um espírito com opiniões diferentes, né? E por causa dessas diferenças, às vezes há muita desavença. Perfeitamente. E justamente a espada significa tolerância, né? Perfeitamente, é por aí. A coisa vai se desenvolvendo por aí. Então veja que em todas as informações, os aconselhamentos do mestre, você encontra a metodologia de evangelização de espíritos. Está implícito aqui, está íncito nisso aí. Não tem como fugir. Por isso acontece. E por isso que até então muitas pessoas não compreenderam bem. Por quê? Não, mas Jesus, será que Jesus, eu já ouvi isso, será que Jesus falou isso mesmo? Falou. Mas você, para compreender, vai desenvolvendo-se ao longo do tempo, angariando conhecimentos para poder ter um discernimento perfeito sobre tudo que Jesus dissera. Tudo. Quer dizer, a metodologia está implícita nas palavras de Jesus. Faço-me entender? Não tem como tirar disso, não tem como fugir. Você encontra aqui, como ela falou aqui no fato do Espírito, está aí ele, não tem como fugir. Ele é um mestre, né? Por isso ele colocou dessa maneira. O processo reencarnatório está aí. Muito bem. Algum detalhe? Alguém quer dizer algo? Não? Então vamos em frente. Restringimento, regra geral. Vamos rever o que está aqui nesta tela. Espíritos superiores promovem o restringimento do perispírito por meio de magnetização especializada. Como é essa magnetização, Quaresma? Ainda não sei. É especializada. Não sabemos como. À medida que a redução do perispírito acontece, ele vai perdendo a lucidez. Por que o espírito vai perdendo a lucidez? Porque ele vai ser restringido para poder acoplar uma outra existência, né? O mesmo espírito. Sim, mas por que ele perde a lucidez? O restringimento. Ele tem que perder a lucidez para poder eles fazerem o restringimento. Por que ele perde a lucidez? Porque ele vai vir com uma nova personalidade. Por que ele perde a lucidez? Não sei explicar. Então, ele perde a lucidez porque o corpo que ele passa a habitar não apresenta os recursos para ele se manifestar, o espírito. Ok? O corpo fica diminuto, sem os recursos necessários para que o espírito que ali está agregado, hospedado, possa se manifestar. Faço-me entender? É como se você aí no teu corpo carnal estivesse dentro de uma caixa toda presa. Você não tem como se manifestar ali, virar, fazer alguma coisa, porque você está presa naquela caixa. No restringimento acontece a mesma coisa com o espírito. Ele tem um corpo que ele está hospedado, que é o perispírito, restringido de todos os recursos. E então o espírito está ali. Ele está com todo o seu conhecimento, com tudo que lhe pertence, está armazenado no espírito, mas ele não tem como se manifestar. Diga. Enquanto ele é pequititivo, né? Quando ele atinge uma certa idade, ele começa a aparecer aquilo que ele conhece. Lembra? Eu mandei um vídeo para você, né, de um menino, aquele menino acho que tem 7 anos. Não sei atualmente quanto tempo já passou ou não, né? Então ele é minucioso tudo que se refere na área da biologia humana.
Eis porque o que ela... para mim também é fantástico, né, Valéria? Eis porque, segundo o que ela está falando, o biotipo do corpo humano vai se alterando ao longo do tempo, para que ele disponha dos recursos necessários aos espíritos mais avançados que vão reencarnando. Eis o progresso. Por isso que hoje você vê uma criança com 2 anos, vai para o piano e desenvolve Chopin. Porque aquele corpo que ali está não é o mesmo corpo que você habitou quando reencarnou, com tenra idade. Aquele corpo tem recursos que você não tem, que você não tinha e não tem. Então ele pode se manifestar daquela maneira, aquele espírito, porque ele já tem a elevação competente para isso, ok? Por isso, ao longo do período, né, o biótipo do corpo humano vai se desenvolvendo, e por isso, ao longo dos anos e dos séculos, nós vamos habitando os corpos mais elevados. Você partiu de uma ameba, você partiu de um átomo, você partiu de uma ameba, você partiu de um vegetal, você partiu do mineral, vegetal, você já foi uma pedra. Faço-me entender? Você foi uma montanha. Aí é que está. Ali começa, ali se inicia, né, a gestação de um espírito, digamos assim, que não é espírito ainda, é uma inteligência em desenvolvimento. Aí você passa pelo vegetal, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até atingir o corpo humano. Eis porque falamos antes de vir para a vida humana, antes de o espírito se acoplar ao corpo humano, os elementais. Veja que há até um preparo depois de você se tornar espírito, para você ser acoplado a um corpo hospedado, o espírito hospedado em um corpo humano. Ele passa por um intermediário, que é o elemental, os espíritos elementais, né? E veja que a sabedoria vai se acumulando, porque os elementais cuidam da natureza, né? Cuidam dos processos climáticos, de tudo, enfim. Então, o que a gente observa que mais à frente a infância terá um período muito curto. Perfeitamente. Sim, você considerando infância, pré-adolescência, adolescência, sim, esses períodos vão se extinguindo. É por isso que em mundos superiores você já reencarna completamente lúcida, sem passar por uma faixa infantil ou coisa dessa natureza, né? Veja, esse é o processo evolutivo. Por isso, aqui no restringimento, como estávamos falando, o espírito fica sem lucidez, porque ele está ocupando um corpo que não tem como ele se manifestar, entende? E necessariamente a espiritualidade faz com que ele fique de certa forma adormecido, para não se sentir mal, para não se sentir constrangido, coisa dessa ordem. Vamos em frente, vamos ver o que diz. Os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério, e distantes da inferioridade primitiva, que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis. Observe o detalhe: períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem,
a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em bases de sonoterapia. É como se o espírito tivesse dormindo. Ele fica ali, quer dizer, ele não tem uma percepção total daquilo que está lhe acontecendo. E quando fala do período variáveis, porque depende do nível espiritual de cada espírito. Por isso, já dissemos aqui, tem espíritos, dependendo da sua evolução, eles não se acoplam diretamente ao corpo, não ficam aprisionados ao corpo que está em evolução desde o momento que é feita a concepção. Outros não. No nosso caso, a gente deve ter sido acoplado logo no momento da concepção. Acopla-se. Mas um espírito evoluído, como por exemplo Bezerra, né? Ele mantém o laço fluídico com o corpo que está em desenvolvimento, mas ele continua com a sua vida, com a sua atividade, até o mês possível, de acordo com a sua evolução, quando ele aí se acopla diretamente. Ok? Por isso, períodos variáveis. Então vejam, espíritos magnetizadores especializados é um tipo de fluido que é emanado ao perispírito, que ele vai se reduzir até se tornar do tamanho apropriado a ter o acoplamento ao germe que está sendo desenvolvido no ventre da mãe. Fecundações. Agora é aqui que acontece. Quem é esse camarada? Esse é aquele espermatozoide que foi magnetizado pelo amigo espiritual. Pelo amigo espiritual. No meio daquele turbilhão de espermatozoides, há um que vai ferir o outro. É esse camarada aqui, escolhido pelo amigo espiritual. Vejam bem, isso não se dá com todos. Isso não se dá com todos. Ok? Mas vamos em frente. Há duas fecundações no momento da concepção, sendo uma a que conhecemos com a penetração do espermatozoide no óvulo, formando a célula ovo, semente do corpo físico. Tudo bem. Foi lá, a mãe, o pai, fizeram lá o que tinham que ser feito, ok? Os amigos espirituais não participam desse trabalho, certo? É um momento só dos dois, eles não estão lá. Eles sabem o que vai acontecer, mas eles não ficam juntos. A outra fecundação opera-se no plano espiritual e consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode se operar de modos diversos. Independendo do nível espiritual do espírito que vai reencarnar. Quanto maior o nível desse espírito, mais leve é esse momento, mais suave é esse momento do acoplamento, certo? Como diz aqui, cadê? E consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode se operar de modos diversos. E esses modos diversos, justamente, é aquele que tem mais evolução, que a coisa é mais suave, mais leve, e aquele, como nós que aqui estamos, que certamente fomos acoplados no momento que a coisa aconteceu, a fecundação material aconteceu, e
durante a noite, certamente no estado de emancipação da mãe, houve o acoplamento do espírito que foi restringido a um tamanho ínfimo. E aí, esse espírito, ali aprisionado a esse perispírito do tamanho ínfimo, não tem condição de manifestação. Por quê? Falávamos ainda há pouco. Não tem os elementos suficientes para que o espírito possa se manifestar. Mas a essência espiritual está toda ali, ela não se perde. O conhecimento, nada disso é perdido, certo? Por quê? Porque o espírito não é aquele corpo restringido. O espírito é o espírito, ele está no estado de morbidez. Mas então o espírito já está ligado àquele corpo físico, já está acoplado completamente? Completamente, mas certamente. É o corpo dele. Escuta aqui. Para. Quem és tu? Quem és tu? Bom, eu sou o espírito. Pois é. E você está acoplado a quê? A este corpo que tem uma personalidade. Esse corpo chamado Valéria. Sim. É isso? Muito bem. Da mesma forma, você, espírito, esteve acoplada a um corpinho desse tamanho para ser acoplado ao se tornando ovo. Uma pastilha assim, né? Uma dragem. Formando a célula ovo. Nesse momento, você foi acoplada, mas você é espírito. Aí, neste corpo que você se encontra, você tem um determinado discernimento, mas naquele momento que você foi restringido, o teu corpo foi restringido, não você, não é você que sofre o restringimento. Quem sofre o restringimento é o corpo ao qual você está acoplado, espírito. E o corpo não apresenta os necessários instrumentos para que você possa se manifestar, porque você sofreu o restringimento. Da mesma forma, quando você nasceu, está na infância, o teu corpo não dispõe de todos os elementos para o que você tem em si, espírito, para manifestar-se naquele corpo. Então, conforme o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai encontrando meios de manifestação. Por quê? Porque as ferramentas que estão íncitas no corpo vão se desenvolvendo e ele consegue utilizá-las. Ok? Por isso tem a infância, pré-adolescência, Verdade. Oi? Verdade. Hã? Puberdade. É o quê? Puberdade. Puberdade, isso mesmo. A infância, a puberdade, a adolescência e a idade adulta. E vocês veem, falamos isso ainda há pouco, que hoje, quando eu reencarnei, eu não tinha um corpo como reencarna um espírito hoje. Ele hoje já reencarna em um corpo com determinadas ferramentas já desenvolvidas, apropriadas, inclusive, principalmente a caixa neuronial, principalmente o cérebro. Ela já tem um formato um pouco diferente. Então, ele tem condição de sentar no banco de um piano e interpretar a moça, o que eu jamais faria na minha idade infantil, mesmo que eu soubesse, entre aspas, porque naquela altura eu não sabia mesmo, não é? A minha ferramenta não permitiria a manifestação. Se esse espírito que está desenvolvendo Mozart, Chopin, no piano, com 2 anos de idade, reencarnasse no corpo como o meu, quando eu tinha lá 2 anos de idade, em 1940 e pouco, jamais ele conseguiria desenvolver e tocar no piano, porque o corpo não teria as ferramentas
necessárias para que ele pudesse desenvolvê-las e trabalhar com elas. Entendeu? Ou ainda está em dúvida? Está voando? Estou pensando aqui, o espírito, o perispírito, tudo junto, unido ao corpo físico. Tá. Sim, mas o que você está pensando? O que é? Não, eu fico tentando imaginar como é que o processo se dá. Tudo junto. Tudo no formato pequeno, acoplado aquele pouquinho. Perfeitamente. Aquele perispírito, esse perispírito, hoje, tá? O espírito foi para o restringimento hoje. Um espírito foi para o restringimento hoje. Ele vai reencarnar na Terra daqui a algum tempo, ok? Então ele foi para o restringimento. Aquele corpo em que ele está hospedado do restringimento, ele não tem a mínima condição de manifestação. Ele está ali num estado de morbidez, como se estivesse dormindo, numa sonoterapia, como falou aqui. Ok? Ele não tem, ele está apagado. Ok? E ele vai nascer, ele é acoplado ao óvulo. Okay? Independente do seu nível espiritual, ele é, naquele momento, já aprisionado ao óvulo. Mas se ele for um espírito que já tem um determinado nível evolutivo, ele não fica aprisionado ao óvulo a partir daquele momento. Ele mantém ligação com o óvulo. O laço fluídico é feito, mas ele pode ir cuidando das outras situações no plano espiritual. E de acordo com o seu nível espiritual, daqui 6 meses, 4 meses, sétimo mês de gravidez, ele então se acopla diretamente. Não é o caso de espíritos não evoluídos e cheios de mazelas como nós. Certamente nós somos acoplados no mesmo instante. Puf, acopla esse camarada aí. Vamos pensar. Agora, olha só. Agora que eu entendo por que as pessoas não aceitam a reencarnação. Porque ela não consegue Pois é, porque é a dificuldade. A diminuição desse corpo, né? Porque para como elas, você está começando a entender agora. Para elas, o espírito é isso. Perfeitamente, perfeitamente. Não é assim. É como eu falei, coloque a graça dentro de um caixão onde ela fica completamente presa. Aí ela está ali, ela quer se movimentar, mas não tem condição, porque o corpo está aprisionado. Então ela não tem condição de movimentação. Estou falando materialmente. Agora transfere isso para o lado espiritual. Você está acoplada a um perispírito completamente restringido, desse tamanhozinho. Você não tem as ferramentas devidas para a tua manifestação. Por isso o amigo espiritual faz uma magnetização e o espírito fica como se estivesse uma sonoterapia, como vimos aqui. Agora me veio uma coisa assim na cabeça. Por exemplo, então tá o espírito já acoplou no corpo físico lá que está em desenvolvimento. O mentor, ou o anjo da guarda, como queira, ele está ali junto, já presente naquela... Não, ele não está ali presente. Ele vai fazer o acompanhamento, ele já sabe. Quando ele vai se tornar presente, é quando houver um momento. Reencarnou, está reencarnado, então há um acompanhamento. É por isso que muitas vezes você vê uma criança falando, gritando, brincando, e de repente é um amigo espiritual que está ali. Mas evidentemente que nesse momento há pouca interferência, porque a interferência maior do nosso guia espiritual se dá quando nós já temos capacidade de desenvolvimento, de ter ideias de fazer alguma coisa só, de desenvolver algo só. Não no estado de infância. No estado de infância há um acompanhamento protetivo de proteção, certo? Eu pensei que ele... Mas pense num detalhe. Inspirações acontecem sempre. Seja você criança, adulto, seja velho, seja o que você for.
Deu para entender? Entendi. Inspiração. Esse espírito, guia espiritual, ele é responsável. Ele assumiu um compromisso de cuidar de você nesse processo reencarnatório, nesta existência. E se você também não dar atenção a ele, você será responsável por isso. Por isso começamos no início, aqui falando, Deus já apontou com o dedo e falamos, né? Tudo aquilo que dissemos a respeito do nosso comportamento. Todo o nosso comportamento está sendo anotado espiritualmente. Não pense você, eu não compareci, eu não fui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não está sendo anotado. Está tudo sendo anotado. E você vai responder por isso: não, mas eu não fiz mal nenhum a ninguém por aqui. Mas você fez mal a você mesma. E de repente o mal que você fez a você mesma não te dá o mérito de você reencarnar em um mundo melhor, porque você não tem capacidade espiritual. Então você vai reencarnar em um outro para você aprender a respeitar você mesma. Faço-me entender? Você mesmo é espírito. Esse é o grande detalhe, que muitos não estão pensando nisso. Certo? Não, mas eu não fiz mal a ninguém, eu acudi fulano, eu fui ver isso, eu fui ver aquilo, tudo bem. Mas você se respeitou? Você respeitou o teu processo reencarnatório? Eis a questão. Aí é que está o detalhe. É por isso que está lá na página do Evangelho. Vou repetir. Deus já marcou com o dedo aqueles que vão seguir, Está lá. Muitos chamados e poucos escolhidos. Oi? Muitos são chamados e Poucos os escolhidos. Aí está. E olha que mais de 6 bilhões daqueles que estão encarnados não serão escolhidos. O número é muito grande. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. E só você perceber que quando alguém fala em cuidar do outro, um fala em cuidar do outro, aparece 1000 para não cuidar do outro, querendo derrubar aquele que está falando para cuidar do outro. É impressionante isto. Veja como está. Esse é o ar que anda. Isso é que nós temos que ter muito cuidado, porque essa negatividade está no inconsciente coletivo, e você capta de acordo com os teus pensamentos, e muitos não acreditam nisso, e passam a fazer o indevido, quando deveriam fazer o devido, porque além de você captar a energia que está no inconsciente coletivo, você atrai irmãos nossos espirituais que vão tentar te derrubar também, te perturbar, e fazer com que você ache que aquilo é melhor do que aquilo outro. Mas as pessoas não querem raciocinar assim. Isso é cada um que desenvolve em si mesmo. Imagina o trabalhão. Eu tinha pensado assim, que quando a criança está em desenvolvimento no útero da mãe, né? Eu pensei que Peraí, fale devagar e não apressadamente, porque senão eu não consigo captar. Eu pensei o seguinte, que aquela criança que está em desenvolvimento, do corpo materno, já tivesse por ali um anjo protetor, um guia espiritual já auxiliando, juntamente com o guia espiritual da mãe, naquele movimento familiar. Na minha cabeça veio assim. Não, o guia espiritual sabe de todo o acompanhamento, mas ele não tem necessidade de estar presente em determinados momentos, porque em determinados momentos a presença, por exemplo, no guiar o espermatozoide, ele não está ali. São espíritos especializados, não precisa ele estar ali. Ele já sabe que tudo isso acontece. Esse guia espiritual, ele só se apresenta em momentos devidos, em momentos que são oportunos. Ele não é um guia que está marcando os teus passos, tudo que você vai fazer. Isso é problema do teu livre-arbítrio. Ele vai te ajudar, é diferente. Ele vai te ajudar. E ele capta esse momento que a ajuda pode ser feita. E você só vai receber a ajuda se você tiver sintonia satisfatória para que isso aconteça. Caso contrário, você não recebe. Você vai fazer o que está no teu livre-arbítrio, o que está na tua vontade.
porque você não tem mérito. Para tudo é preciso méritos. Para você receber amparo da espiritualidade, seja qual for, é preciso mérito. É por isso a importância dos nossos estudos, por isso a importância do nosso comportamento diante daquilo que estamos procurando aprender. Certo? É isso. Você acha que aqueles que não comparecem vão ter os mesmos méritos que aqueles que comparecem assiduamente? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Senão não haveria. Como é que eu vou fazer uma avaliação de alguém que comparece sempre e de alguém que não comparece, que comparece de vez em quando? Veja, não tem o mesmo mérito. Não tem o mesmo mérito e o aprendizado fica sacrificado, embora a pessoa ache que não. Como muitos já me disseram, não, mas eu vejo o vídeo, não sei o que. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque você vê o vídeo, você não está presente a mesma energia que acontece ao vivo. As pessoas não conhecem energia, deveriam conhecer um pouco mais. Devia ser dada nas escolas. A abrangência da energia faculta o teu entendimento, faculta o teu discernimento. Não é a mesma coisa que você ver um vídeo em casa, é diferente. É diferente. Você está num outro campo energético, que não é o mesmo dentro de uma casa espírita. O campo energético aqui dentro é totalmente favorável para o teu entendimento. Por quê? Porque esse momento, essa casa que está blindada espiritualmente, aqui não entram espíritos para perturbar-nos, porque ela está vigiada espiritualmente, ela é blindada. Na tua casa não. Não é só você que vive lá, vivem outras pessoas. O campo energético é outro, que dificulta o teu campo energético. Por mais que você esteja beneficamente pensando bem, mas aqueles outros campos que ali estão vão criar interferências. Basta um desvio qualquer. As pessoas precisam pensar mais nisso, não é? Elas se acham protegidas diante do que elas pensam, mas o que você pensa é real? Aí é que está o detalhe. O que você pensa é problema teu, é problema do teu conhecimento, do teu discernimento, e não o problema, e não o discernimento daquilo que é realidade, daquilo que é real, daquilo que acontece. Por quê? Porque faltam os conhecimentos. Nós não conhecemos tudo. Eis a questão. Por isso temos que aproveitar o pouco que conhecemos. Mas ainda assim, as pessoas não aproveitam o pouco que conhecem, o pouco que ouviram. Pergunte a alguém em outro lugar qualquer: escuta, como é que funciona a energia? E escute o que ela vai te dizer. Dentro da casa espírita mesmo, pergunte. Nós estamos mergulhados, já falamos isso aqui, nós estamos mergulhados na mente de Deus. Agora, você utiliza esse mergulho da maneira que você desejar, porque Deus te deu livre-arbítrio. Então você vai fazer de você o que você quiser, é um problema teu. E você vai ter as consequências de acordo com o que você pensar, o que você fizer. Acabou. É só isso. É por isso que mais de 6 bilhões daqueles que estão reencarnados vão para o exílio. Não é à toa. Mas tem muitos que estão e acham que não. Não, mas eu compareço porque eu vou, porque eu faço isso, eu estou sempre fazendo bem. Não é bem isso. Respeite-se e respeite o porquê você reencarnou. Respeite a existência. Você não é corpo físico, você é espírito. Passe a pensar dessa maneira. A coisa é muito séria. E a seriedade, às vezes, cria problema para as pessoas. Porque elas acham que a seriedade pode maltratar o outro vai ficar ofendido. É o problema do outro, não é meu. Eu vou deixar de seguir Jesus porque o diabo, entre aspas, ok? Está me pedindo para fazer alguma coisa? Mas não vou.
Não vou mesmo. Você acha que eu vou desrespeitar os meus conhecimentos do que Jesus nos transmitiu, que eu já admito, para de repente me acoplar a uma ideia tua, qualquer que seja, que não esteja compatível? Evidentemente que não, mas não vou mesmo. Mas há quem vá. E a maior parte vai. E vai para o exílio também. Não tem dúvida quanto a isso. Não é preciso mais ter dúvidas. As mensagens falam sobre isso. E não é de agora. E não é de agora. As mensagens de amigos espirituais de alta elevação, como Bezerra, como Joana, como Viana de Carvalho, veja, como Eurípides, não é de qualquer espírito. Não é de um espírito como aquele que está hospedado no Roberto Quaresma. O espírito responsável examina os mapas cromossômicos planejados para o reencarnante, com a assistência dos espíritos construtores. Observem só os detalhes, os quais acompanharão o desenvolvimento do novo ser. Há a fecundação e há o acompanhamento desses amigos espirituais. Ele aqui está verificando o mapa daquele que vai reencarnar. Por quê? Porque daqui a pouco há o coito e ele vai lá verificar qual é o cromossomo, qual é o espermatozoide que realmente tem a melhor condições disto que está aqui, que ele está vendo, do mapa cromossômico. E aí ele vai orientar esse espermatozoide. De repente é aquele que está lá no fundo, coitadinho, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele manda um fluido que ele sai igual a Ayrton Senna, chega na frente de todo mundo. Mas é assim que acontece. Vamos ver aqui, fecundação física. Após a união genésica, peraí, deixa eu ver aqui, está certo. Após a união genésica do casal, o espírito responsável analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, veja bem, ele tem capacidade de observar isto. Com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado para o reencarnante. Já viram a evolução desse espírito? Ele tem condição de daquela massa que a gente sabe, né? Uma massa de espermatozoide, para nós é uma massa. A gente só vê a massa ali, né? Aquela gosma. Ele tem condição de ver os espermatozoides que ali estão. E vai orientar aquele que tem a melhor condição para o planejamento do reencarnante. Fecundação espiritual. Se essa não acontecer, não há vida. Tá? Reencarnações compulsórias, ingestão pela mãe no plano espiritual do sêmen espiritual. No plano espiritual, ela vai ingerir essa pastilha que aqui está. Como estávamos falando, nessa pastilha que aqui está, o espírito está acoplado a ela. Esse é o corpo dele. Esse é o corpo do espírito reencarnante, de acordo com o seu nível espiritual. Se o nível espiritual do espírito reencarnante for um nível elevado, um nível bem elevado, não o nosso, certo? Ele mantém laço fluídico com o corpo, mas ele não vai se encontrar acoplado. Ok? Restringimento do corpo espiritual para reencarnações compulsórias e adiadas resulta em pequeníssimo corpo ovalado, contendo todo o substrato do espírito reencarnante. Os pontos indicados correspondem aos centros de força, os centros de forças principais, ok? Porque existem vários outros, não primários, secundários.
Esse é a fecundação espiritual para reencarnações compulsórias. Mas um espírito que já alcançou uma certa elevação, ele pode vir nessa condição de compulsório? É claro que não. A reencarnação compulsória é para espíritos desviolados, Então, dementes, sem equilíbrio. Como um espírito elevado vai vir com a reencarnação compulsória? sim, então. Não. Então ele imediatamente vai estar ligado a esse corpo. Oi? Ele vai passar o restringimento por um período, né? Aí restringiu, chegou nesse ponto, aí ele vai... Eu entendi por que você está falando a pergunta. Porque eu falei a respeito de um espírito que vai reencarnar, que de repente não se mantém aqui dependendo do nível. Foi isso? Foi. Pois é, mas esse não cabe na compulsória. Ok? Isso não cabe na compulsória. Eu falei demais. Eu falei demais, você captou? Pois é, mas você não fez o discernimento devido de tudo que nós falamos antes. Você está vendo como é que as coisas funcionam e como é que a gente vai detectando determinadas coisas? Você ficou ativa no que eu havia falado. Então, como eu falei aqui, né, que não se acopla de imediato, você marcou. Isso é interessante, porque é sinal de que você estava atento ao que eu estava falando. Ainda bem. Vou aumentar um pouquinho a tua nota. Essa é na reencarnação compulsória. Evidentemente, o espírito vai estar acoplado aqui, não tenha a menor dúvida. Né? Então, quando a mãe ingerir isto aqui no plano espiritual, certo? Ela vai ingerir com tudo. E isso daqui vai direto se acoplar ao óvulo. Ok? Fecundação espiritual, reencarnações não compulsórias. Nas reencarnações não compulsórias, há várias formas, diversas, para o restringimento. Muitas. Nós vamos falar aqui, regra geral. Ok? Regra geral. Sob o envolvimento de uma prece elevada a Deus e sublimes energias de espíritos superiores, a mãe recebe no plano espiritual o perispírito restringido que irá se acoplar ao embrião em desenvolvimento. Olha aqui. Mas isso é feito com passes magnéticos, por espíritos especializados, que vão restringir o perispírito. O que acontece quando restringe o perispírito? Acabou de falar. O que acontece, Graça? Ele fica pequenininho. E aí, o que acontece com o espírito? O que acontece, Rose, com o espírito? O que acontece? Fica limitado os conhecimentos, né, de tudo que ele traz consigo. Fica limitado. Limitado, claro. Ele não tem condição de manifestação. Ele vai entrar no processo de sonoterapia, nós vimos aqui ainda há pouco. Sim. Acabou. Ele não tem como se manifestar. Ok? Vê que muitas vezes o espírito, quando o corpinho começa a se desenvolver, né, que a mãe bota a mão, ele se mexe daqui, dali, é o máximo que ele pode fazer. E dependendo do grau do espírito, ele consegue entender o que está acontecendo. Ainda Ele tem esse capta, detalhe. né, a energia da Perfeitamente. E aí funciona a energia. E quando a criança pequenininha olha para o outro, ele reconhece. Porque, oi? Quando uma criança pequenininha olha para um adulto e reconhece, a gente percebe que a criança reconheceu a gente. Por que a gente fala, né, para a mãe acariciar, para a mãe conversar? Por quê? Você acha que ele está entendendo que as palavras, não, é a energia que está sendo emanada, o carinho a que acompanha aquelas palavras. Isso é benéfico, e isso vai criando um laço de relacionamento, de amor, Bons sentimentos. entre a mãe e aquele espírito que está reencarnando. Quando eu dava passe em grávidas, né, eu falava que ele era bem-vindo, falava coisas assim,
coisas positivas, de ser bom sentimento. Mas é por aí, é tudo isso, é verdade, tem que ser assim mesmo. Então vejam, está ali, o acoplamento vai se dar, já falamos aqui, de acordo com o nível espiritual, ok? Vamos em frente. Agora uma perguntinha, peraí, antes de você. Vamos lá, a mãe foi lá conhecer o bebezinho que ela vai fazer parte da família. O pai também é levado, ele também conhece ou somente a mãe? Não, ele também conhece. Ah. E aí, veja bem, depende de vários fatores, né? De repente o pai é avesso, nem participa, Entendi. porque não pode fazer um acoplamento de energias imprestáveis. Isso acontece também, né? Então os amigos espirituais vão limitar todos esses aspectos de acordo com o grau evolutivo de cada um. De repente o pai não estava querendo muito, acontece isso. Sim. O pai não queria que fizesse aborto, mas a mãe não fez. Não é? Então, tudo isso, aí evidentemente que vão evitar a participação dele espiritualmente em determinados eventos para não prejudicar aquele momento, para que energias contraditórias não tenham que ser dissipadas. Evitar trabalho, né, espiritual. No planejamento reencarnatório, o espírito determina pontos a serem alcançados. Bom, o nosso irmão já vem da sua ali, preparado para o reencarne, né? Já está desenvolvendo o corpinho que vai ocupar. O planejamento reencarnatório determinou os pontos a serem alcançados. A transformação das energias de teor vibratório doentio em energias mais rarefeitas. Nós estamos falando de energias. Esses pontos a serem alcançados vão fazer essa transformação. É dessa forma que vai determinar. É por isso que as pessoas precisam pensar mais em energia. Porque elas pensam no âmbito material. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pense energeticamente o que isto representa. Porque é ela que vai funcionar em você. Porque a cadeira, o automóvel, a televisão, o carro, vai tudo ficar aí, mas as energias continuam. E as energias que foram geradas por você são duas. Faço-me entender? Esse é o processo. Não tem como. Transformação das energias de teor vibratório. Elas vão vibrar em você. Não é no outro. Você fez em descompasso com a lei de Deus. Você fez em contraditória a lei de Deus. Você está com responsabilidades. E essas responsabilidades são energéticas e elas vão te acompanhar até que você as conserte. Não tem como fugir disto. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo, mas elas estão aí. Você não respira? Você não vê o ar também? Pois é. Você vê o ar. A coisa é muito séria. E é preciso, né, que as pessoas pensem nisso. Eu vou tomar uma pílula aqui para poder falar mais. Espera aí. Vou tomar aqui um comprimidozinho. Aqui tem água, nem tem. Então, vejamos. Está aqui, olha. Procura a construção de novos valores espirituais. É tudo que eu tenho falado constantemente. Eu não saio dessa tecla, porque ela é a tecla mais importante para cada um de nós. Procura a construção de novos valores espirituais. Enquanto a gente observa que as pessoas estão procurando valores materiais e vão atender isso, vão atender aquilo e esquecem de si próprias. Aí mais tarde, em outra existência, quaisquer que sejam, começam a ver, poxa, mas está vendo?
não se lembram que aquela energia foi gerada na anterior. Vão se lembrar quando desencarnar, para que a correção fique mais acentuada. O problema é muito sério. É por isso que nas reuniões mediúnicas e atendimento aos espíritos desencarnados, nós encontramos tudo aquilo que vimos. E quem participou de reuniões mediúnicas, como eu, esses anos todos na vida, sabe muito bem o que acontece. Não são poucos os espíritos que chegam pensando que sabiam, pensando que estavam fazendo bem, pensando que estavam fazendo melhor, e frequentavam a casa espírita. Mas frequentar não abona ninguém. Frequentar não é álibi para ninguém. É preciso realizar consigo próprio. Eis a questão. É por isso que eu falo com contundência, porque nós vimos, nós assistimos e sabemos bem o que é possível que venha a acontecer. A coisa é séria. Não é uma brincadeira. Está aqui, ó. Procura a construção de novos valores espirituais. Estrutura a base da personalidade e do caráter. Planejamento reencarnatório. O que significa dizer que você fez um planejamento reencarnatório, mas se você não está providenciando esses ajustes, você é responsável, porque assumiu o compromisso. E além de assumir o compromisso, imagina o trabalho que demos aos amigos espirituais, que cuidaram de tudo isso, e nós desrespeitamos. Não providenciamos nenhuma maneira de atender ao planejamento que fizemos, porque você não fez um planejamento reencarnatório para cuidar das coisas materiais. Você fez um planejamento reencarnatório para cuidar das coisas espirituais e dando atenção às materiais que se fazem necessárias. Faço-me entender? Não é primordial. Primordial é você, espírito. É cuidar das coisas espirituais. As materiais você tem que dar atenção, com certeza. E elas são necessárias, porque te ajudam a desenvolver a inteligência. E você está vivendo no mundo material, onde você tem que valorizar a matéria de acordo com o nível necessário, e não se apegar a ela, e não ter ela como o principal fator da tua existência, como o principal trabalho da tua existência. Não, o principal trabalho da tua existência é esse aqui. Aí eu fico lembrando assim, se você, por exemplo, um exemplo bem assim da minha vivência. Quando eu tive uma situação de ir para a escola e tal, logo no primeiro momento, devido a um problema que eu tive de saúde, eu não consegui na primeira fase passar no ginásio. Aí meu pai se comprometeu de pagar o ginásio para mim. O que eu entendi? Eu tenho que dar tudo de mim para que eu não dê prejuízo para o meu pai. Aí eu fico me comparando, é a mesma coisa com os amigos. Eles não estão lá tomando conta para esse planejamento, é o mesmo compromisso que eu tenho com ele. A associação que eu estou. É boa filha, né? Honrou o que o pai fez por ela. Oi? Boa filha, honrou o que o pai fez por ela. Eu paro de reprovar jamais, meu pai está gastando dinheiro para pagar essa escola. Ela honrou o que o pai fez por ela. Não entendi. Ela honrou o que o pai fez por ela. Ah, sim. Pagou o ginásio para ela não perder aquela dificuldade, ela não pôde, depois ela correu atrás. Aí o que acontece? É a mesma responsabilidade que eu tenho com ele, eu tenho com o de lá também. Exato. É isso. Quer dizer, ela pensou no crescimento espiritual. Mas isso acontece. E fez feliz o pai dela, né? Com muitos de nós acontece. De filhos assim, né? Muitas vezes o pai não tem qualificações espirituais suficientes para entender as necessidades que se fazem precisas ao filho, aquele que reencarnou.
Não é? Não porque ele queira fazer daquela maneira, mas ele não tem ainda o conhecimento necessário. Não é? Isso acontece muito, principalmente no mundo quando mais lá atrás, né? Dos anos que já passaram. Mas você vê que isso vai se dissipando ao longo do tempo. Hoje, os pais já pensam um pouco mais nos filhos. Sim. Independendo do pai, né, também, mas não são todos, né? Independendo das situações, né, os valores já são outros. Né? A admissão de valores é outra. Bom dia. Né? E cria um aspecto completamente diferente, dependendo de cada um. Né? Vamos em frente. Mas olha, estrutura a base da personalidade e do caráter. Está melhorando, hein? Está melhorando? Porque eu estive num lugar ontem e eu já reagi de outra maneira. Ah, ainda bem. Que bom que você está aprendendo. Eu já falei que eu não vou buscar ninguém lá no exílio, né? Eu busco. Foi para o inferno, vai ficar lá. Vou deixar, não fica aí, que aí é melhor para você. Eu busco. Fica tranquilo. Está ficando viúvo delas, é o caso delas todas. Oi? Pela Tu esquerda. está ficando viúvo delas, é o caso delas todas. Olha só. Não estou ali na parte espiritual. Eu não entendi. Deixa ele, vai em frente. O que ele falou? Não fala. Depois a gente fala. Vai atrapalhar um pouco a... É porque eu Gostou assim? Gostou, né? Muito bem. Ficou bem visto o processo de fecundação? Sim. Material, a fecundação espiritual? Ficou bem visto o restringimento compulsório e não compulsório? Você pode falar rapidinho para mim, se você 2 minutinhos só? O que, Chico? A diferença de um para o outro? Do restringimento compulsório e não compulsório? Não, da encarnação espiritual. Fecundação. A fecundação material é a fecundação, né? Os dois vão lá, pai e mãe. E espiritual. Os amigos espirituais não participam, eles ficam afastados. Né? Quando acaba a relação dos dois, então entra em ação a espiritualidade. A espiritualidade que vai ver qual é o espermatozoide melhor que vai atender o planejamento cromossômico para atingir. É como está descrito no Missionário da Luz, não muda nada. Não. Como está em Missionários da Luz. É isso aí. São os quadros, inclusive, que apresentamos aqui. Então tá, Né? Não muda. Né? E tem a fecundação espiritual. A fecundação espiritual do compulsório, a mãe vai ingerir a pastilha, que é onde o espírito está acoplado. É uma pastilha realmente. E ela vai ser ingerida no estado de emancipação. Ela vai tomar a pastilha mesmo. Né? Vai ingerir. Então o pai pensa que é pai, mas não é pai. Oi? O pai pensa que é pai, mas não é pai. Não, ele é pai. Ele é pai. Está lá o espermatozoide lá no óvulo. Entendi. Aí ela vai tomar a pastilha, que é justamente o espírito reencarnante, está ali, acoplado a essa pastilha. Sim. Né, que foi restringida pelo sistema magnético da espiritualidade, que leva mais de 1 ano para que isso aconteça. Leva mais de 1 ano. E ela vai ingerir aquela pastilha, que é onde está acoplado o espírito. Ele está ali completamente no estado de morbidez, não sabe nada do Eu trabalho. entendia que encarnação compulsória são aqueles espíritos que estão atormentados ao lado da atração magnética pela mãe e pelo pai. Aí a fecundação acontece e eles aproveitam aquele momento, reencarnam, são atraídos pelaquela atração magnética e encarnam. Para mim era assim. A reencarnação compulsória, o espírito não tem a mínimo discernimento. Ele está completamente Sem noção.
desmiolado, digamos assim. Tem jovens que têm relação sexual aleatoriamente, assim, sem nenhum planejamento nenhum, se encontra no meio da rua aí. Não, ele tem um planejamento, mas é um planejamento feito pela espiritualidade. Ele não planeja de nada, ele não participa de nada. Não, estou dizendo o planejamento reencarnatório, dizendo assim, a atração pelo outro na relação sexual é de maneira fortuita, sem planejamento nenhum. Ele se encontra... Não. Os pais também podem ser programados para uma reencarnação compulsória. Tá bom. Os pais, inclusive, podem ser muito bem, eles podem se dar muito bem. Os pais, papai e mãe, podem ser espíritos equilibrados, mas tem algo do passado a ver com aquele espírito, assumiram um compromisso, né, de repente até receberem aquele espírito naquele estado, daquela forma, daquela maneira, a modo de direcioná-lo para melhores caminhos, né, porque o reencarnante que vai pelo método compulsório, evidentemente ele está completamente desequilibrado, ele não tem mínima condição de discernimento. Entendi. Né? Esse é o grande problema. Então vai a pastilha e ela, no estado de emancipação, ingere aquela pastilha, que é justamente o restringimento. Já no fato do restringimento, regra geral, que existem várias formas de restringimento, regra geral, né? O perispírito é restringido magneticamente por amigos especializados, como está lá em Missionários da Noite. Né? Então ele torna-se aquele corpinho diminuto, né? Que vai ser acoplado ao... Entendi. Personalidade, depois você vê o vídeo e lá está melhor visto. Personalidade, isso está nesse livro que também faz parte da evangelização de espíritos. Mas afinal, o que é a personalidade? Olha só, ele citou uma coisa que é interessante. No caso, uma intimidade sexual fortuita, né, que não existe. Nesse momento, se acontece vai gerar uma criança, uma gravidez, as trevas aproveitariam essa situação para reencarnar esse espírito? Depende. Isso é muito relativo, cada caso. Depende da situação de cada um. A forma com que tudo pode acontecer são várias. Vai depender do momento, da ocasião de cada um. Eu li em Missionário da Luz que normalmente quem encarna são espíritos obsessores que estão próximos, aí essa atração ele desencarna. Pode reencarnar o espírito dessa ordem, pode normalmente não ter vida, não ter a fecundação espiritual, certo? Isso. Vai depender do momento, depende da situação de cada um, né? Porque ocasionalmente, né, pai e mãe destrambelhados praticam um ato sexual, mas também pode ser que naquele momento tenha espíritos determinados para uma reencarnação no caso desse, e aí ele vai reencarnar, e vai reencarnar com esses pais destrambelhados também. Tudo é possível acontecer. Agora, seria preciso o diagnóstico de cada um para dizer como é que isso vai acontecer com aquele. Não, isso é impossível, porque a diversidade é grande. Porque você está colocando de uma forma geral, né? Claro. Nós temos que trabalhar com a generalidade, não dá para trabalhar com individualidade. Oi? Não dá para trabalhar com individualidade. Com exceções, não dá. Porque exceções são 1001 ou milhão. 1000 não, quintilhões. É muito difícil. Você vê quantos espíritos existem e cada um é diferente do outro, não existem iguais. Então imagina, né? A gente trabalha com a generalidade, né? E dentro dessa generalidade, evidentemente, está um determinado percentual de espíritos, talvez a maior parte. Personalidade. Mas afinal, o que é a personalidade? Você vai reencarnar, você vai assumir uma personalidade. Não? Nós assumimos a personalidade na qual nos encontramos.
Personalidade se ajusta à memória existencial. A personalidade está ajustada à memória existencial. A memória existencial, o que está contido na memória existencial? São as situações que eu vou viver de acordo com o planejamento que eu vou ter. De acordo com o planejamento reencarnatório. Sim. Muito bem. E você pode, aí você entra num processo, num certo esquecimento. Você pode ter reavivado essa memória. Em determinadas situações, você precisa fazer de determinado modo, porque você se ajustou a isso, mas você está um pouco esquecida. Como é que você pode se recordar disso? Sim. Tá. Fazendo uma prece, me ligando ao mentor espiritual. Perfeitamente. É você criar momentos no qual você possa estar sempre em ligação com o seu guia espiritual. Para isso você vai criar um condicionamento de estar sempre pensando no bem, em coisas boas, porque aí você tem a sintonia com um amigo espiritual. A palavra reflexão funciona para esse momento? Oi? A palavra reflexão. Reflexão, sim, reflexão. Funciona nesse momento. Perfeitamente. É nesse momento que tem que refletir mesmo. É por aí. Porque sem reflexão a inteligência não funciona. Você vai pelo imediatismo. O imediatismo está muito ligado à materialidade. Aí é um problema sério. Vamos ver aqui. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. É uma realidade. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial. Interessante, né? De forma consciencial. Para que esses pensamentos possam ser bem mais trabalhados de forma consciencial, o que se faz necessário? O que é a consciência? O que é a consciência? Pensamento avaliador. Pensamento avaliador. E como você faz para que esse pensamento avaliador seja o melhor possível? Conhecimento. Conhecimento. Ampliar o conhecimento. Porque aí você vai ter sempre como avaliar, didaticamente, o melhor pensamento, a melhor condição. Porque sendo o pensamento um avaliador, é um pensamento como outro qualquer. Só que ele é um avaliador. Ele é um avaliador porque você angariou conhecimentos e ele tem condição, você tem condição de avaliar qualquer outro pensamento em torno daquele conhecimento maior que você adquiriu. Certo? Então você vai avaliar melhor, refletindo, com reflexão. Por isso está aqui, respeitando os limites impostos pelas leis de Deus. Você fica mais próximo das leis de Deus. Não tem outro caminho. Por que você fica mais próximo das leis de Deus? Com maior conhecimento? Por quê? É fácil. Porque você, para chegar ao estado de espírito puro, você precisa conhecer a ciência universal. Falta esse conhecimento a muitos espíritas, que não tratam a doutrina espírita como ciência, por isso se mantêm desatualizados. E, entretanto, sabem que Jesus tem o conhecimento da ciência universal. Como ele chegou lá? Somente através do conhecimento e valorizando a ciência, não? Rostantes chama ele de inteligência cósmica universal. Perfeitamente. Cientista cósmico. Não tem como ser de outra maneira, não? Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite de expansão da memória existencial durante a reencarnação. Define ainda quais os campos a serem trabalhados durante a existência. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante, porque a tua anterioridade é que vai dar margem à memória existencial, que já deu margem ao fato do espírito, que deu margem ao planejamento reencarnatório. E então,
a memória existencial bem adiante. Não é por aí? Porque você antes passa por todo esse processo. Memória durante a reencarnação. Viu? Estabelece o limite de expansão da memória existencial durante a reencarnação. Papel importante. E se essa palavra estabelecer limite é importante, né? Estabelecer limite é aquilo que você pode e que você E por que esse limite é estabelecido? Você não tem condição de controlar. Por que esse limite é estabelecido? Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante, que estabelece o limite de expansão. Por que o limite é estabelecido? Aonde ele é estabelecido? Em que momento ele é estabelecido? Mau uso do livre-arbítrio. Em que momento ele é estabelecido? Reencarnação. Ele é estabelecido quando você, junto com amigos espirituais, ou amigo espiritual, pauta o fato do espírito. Quando você pauta o fato do espírito, você estabeleceu o limite da expansão da memória. Ok? Utilizando o que está na tua anterioridade. Não é da anterioridade que você vai produzir o fato do espírito? O limite é porque você não pode cumprir tudo daquilo que você tem para reparar. Perfeitamente. O teu fato do espírito não é um total. Ele é um percentual daquilo que você tem guardado na anterioridade, na memória contínua. E você estabelece o limite da expansão da memória existencial. Porque essa expansão é de acordo com o fato do espírito. Entendeu, Ingrid? Eu estou olhando ali a anterioridade, né? Aí estava ali, Maria, menos violência, menos guerra, menos agressividade. Oi? Maria, menos a anterioridade para Maria. Menos agressividade, menos violência e menos guerra. Agora, cadê a coragem? Sem esses três aqui, hein? Tem que Você ter está a falando da coragem. Maria? Qual Maria? Veja, quando nós deixamos de nos orientar, isso é por causa da nossa rebeldia que ainda existe. Nós ainda somos rebeldes em determinados assuntos. Né? A gente não aceita. Mas por que você não aceita? Por que você não aceita na íntegra a lei divina? Por falta de conhecimento. Nós estamos expurgando a ignorância. Porque como você foi criada, como eu, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Eu estou falando com o Espírito, eu não estou falando com você. Eu não estou falando com o teu corpo. Eu sei, pai, mas eu estou dizendo assim, porque eu sei o que eu trago no meu íntimo. Pois é, querida. Esse meu passado. Pois é, querida, eu estou falando justamente isto. Estou falando. É a nossa rebeldia que ainda funciona dessa maneira. E nos impede de sermos melhores. Por quê? Falta de conhecimento. E o pior é que muitos rejeitam o conhecimento. E aí é pior ainda. Isso. É pior ainda. Assim, ó. Pois é, por isso que eu ainda há pouco falei, mais de 6 bilhões vão para o exílio, daqueles que estão reencarnados, né? Não estou falando dos desencarnados. Aí tem que oferecer ali. Porque tem desencarnado que também vai para o exílio, ele vai sair da colônia que ele está e vai para uma mais inferior. Ali, o que eu estou vendo ali? Falta a coragem. A coragem é muito, não é tão. Então você tem que ter coragem, mas com consciência e dentro da paz. Falaste Aí bem, está. coragem. Coragem. O que há no Evangelho? A coragem da fé. A coragem da fé. É isso, a coragem da fé. Quando você admite a coragem da fé, você não tem receio de falar o que é verdadeiro. Embora os ouvidos que te escutam não vão ouvir. Entendeu? Essa é a coragem da fé. E você não tem medo de ser rejeitada, aonde quer que seja, porque você tem a verdade contigo e você tem a coragem da fé de utilizar a verdade. Fácil de entender? Roberto, deixa eu te falar rapidinho. Roberto, deixa eu contar um lance aqui legal para você. Uma coisa aconteceu comigo.
Eu fui convidado para falar na Casa Espírita, e um dos temas era assim, Jesus encarnou ou reencarnou? Aí eu falei, acho melhor você não dar esse tema não, porque se eu for falar a verdade, vai dar complicado na reunião pública. Aí ele ligou para mim, aí falou para mim assim, então você não precisa falar que ele reencarnou, basta falar que ele encarnou. Aí eu falei, se disser para você que nem encarnou, ele encarnou. Aí ele, como assim? Dirigente de área doutrinária de Casa Espírita. Pois é, para você ver. Imagina. Aí eu falei, esse aqui ele fez, então olha, Maxwell, fora dos outros temas, mas esse aqui tu não fala. Sabe o que é isso, Max? É desconhecer a ciência, desconhecer a verdade. Está 20 anos na Casa Espírita, Pois é. acho que Jesus encarnou. Pois é. Como é que pode isso? E agora? Pois eu ouvi muito, inclusive lá naquela casa que a gente frequentava, no lar de Otávio, né? Pessoas que brigaram comigo, dizendo, não, mas ele encarnou como eu reencarnei. Agora vê, acho que Jesus encarnar num corpo desse, cara. Eu ouvi isso, sabe de quem? De presidentes que foram lá. Não preciso dizer mais nada, né? Então observa, se um presidente de casa espírita passa a dizer isso, imagina o que ele está transmitindo para a plateia da sua casa. Aí você fala isso, a gente convida mais para fazer palestra. Pois é, perfeitamente, mas é isso que aconteceu comigo. Não só isso, como de outras coisas. Eu já estou chegando nessa fase, estão me selecionando já. É uma série. Eu não estou igual a você, mas já estou selecionado em algumas coisas eu falo mais. É por isso que Rustem não presta. Isso. Né? E quem colocou o estudo de Rustem na casa espírita, na doutrina espírita, na fé, foi Bezerra de Menezes. Tá? Quem colocou o estudo lá foi Bezerra de Menezes. Eles hoje ainda estudam, mas eles não fazem propaganda. Eles têm receio. Bezerra de Menezes falou que para você ter fé realmente, se você não estudar Rustem, você não tem a fé precisa para enfrentar e ter coragem. Se você não souber Rustem, você não tem fé. Ele falou com todas as letras. Pois é isso aí. É isso. Então, falávamos a coragem da fé. Isso. Está lá no Evangelho. Aquela coragem da fé tem que ser lida por todos nós várias vezes, para assumirmos realmente, ter a coragem de dizer o que é verdadeiro, embora o outro não vá aceitar, embora o outro ache que o problema é dele, não é teu. Você não vai trabalhar com a mentira porque o outro gosta de ouvir a mentira, ou vais? Eu nunca fiz assim e não faço. Pode quem querer. Aliás, eu já falei e vou repetir, não foram poucos os que se afastaram de mim, foram muitos, ainda bem, porque eles não eram solidários ao meu comportamento, aquilo que eu estava dizendo. O único que tem coragem de acompanhar sou eu. Esse foi o único que me acompanhou mesmo. Foi. Me aturou a vida toda. Daí. Mas com uma compatibilidade de ideia, de comportamento, do que é realmente doutrina espírita. Embora eu sei que a coisa que ele faz que eu não mas vamos aqui, vamos voltar à nossa tela. Ok? Então, ficou entendido isso aqui? Ficou entendido essa parte? O que representa realmente a memória existencial na personalidade? Sim. Isto acontece em cada personalidade que o espírito assume. Para cada existência, uma personalidade. Um fato do espírito. Né? Você vai assumir, às vezes, determinados comportamentos, né? na determinada existência, você assumiu que vai comportar-se de determinada forma, né? O teu corpo é preparado para aquilo, e às vezes você encontra dificuldades, mas porque você assumiu que iria reagir de determinada maneira. O que é que você está vendo? Já vi que tem problema com você. Os parentes, não precisa falar para todo mundo sabendo. Convívio, né? Roberto, só que desculpa estar interrompendo toda hora, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você lembrar através de estudos que você não é o fato do espírito, que é só um recorte que precisa ser trabalhado, e fazer você ter consciência de que você é um ser bem evoluído, e que esse fato do espírito, esse recorte, não pode ser impedimento para o seu crescimento, pelo contrário, é um favorecimento, não alivia o peso da cruz. Sim. Então você não é o fato, você não é o recorte, você não é esse fato, você é uma história imensa de milhares de encarnações que você fez coisa boa, mas aí você só vive o recorte, o fato, eu sou isso, mas você não é aquilo. Então
Então precisa ser falado para as pessoas que elas têm que amar a ela mesma pelo que ela é como espírito, não pelo fato do espírito. Perfeitamente. O que tu acha disso? Perfeitamente. O fato do espírito é um momento. Isso. É um momento que você vai desenvolver para o teu aprimoramento. Mas Quer dizer, o fato do espírito, ali estão contidas questões para o teu aprimoramento, mas não quer dizer que você já não tenha determinados aprimoramentos, que você já não se desenvolveu. Quer dizer, ali está para o teu aprimoramento, fatos a serem resolvidos, solucionados e outro para você se aprimorar. De repente, por exemplo, né, você é paciente, mas não é só paciente ao grau que deve ser. Sim. Então você vai vir com alguém, uma ferramenta que vai te importunar para tentar tirar, para você treinar e aprimorar mais a paciência. Sim. Assim como outras qualidades. Por que é que você está vindo? É porque acontece com ela. Então ela se manifesta. Né? Ela se manifesta. Mas é isso. Então, o fato do espírito é determinante para o aprimoramento de qualquer um de nós. Daí a questão de cada um amasse um pouco mais. Isso. Amasse um pouco mais. Não ficar vivendo com as ideias alheias e se desagradando constantemente, como a gente observa em determinadas pessoas. Para agradar a multidão, você fala o que a multidão quer ouvir. É isso aí. E você está colocando a multidão no estagnamento, estagnada, porque você não está levando o que vai mexer com ela, para que ela desperte. Aí sabe o que vai acontecer, Ingrid? Vai para o exílio, porque ela vai despertar de qualquer maneira. Não tem jeito. Sabe? Aí vai despertar com a ferramenta que Deus utiliza, né? Para que nós venhamos a nos aprimorar com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades. É por aí. Eu digo muito que eu não tenho paciência, eu sou tolerante. Lembrem da história que eu contei do Raul Teixeira, da mendiga que estava no lixo. Sim. É isso que acontece. Você não aprendeu quando era político? Agora você vai aprender comendo comida do lixo. Não, pior, agora nem mais comer, mas não vai comer mais a comida do lixo, vai embora para outro lugar. A coisa é muito séria. Aí, quando a gente é contundente, muitos fogem, não querem te ouvir. O problema é sério. A coragem da fé. Eu adoro essa página. Eu procuro me cobrir com ela. Eu gosto do ser perfeito. Falando sobre o espírito. E agora? Qual é a diferença entre alma e espírito? Qual é a diferença? Não está encarnado. A alma está encarnada, o espírito está desencarnado. Espírito e alma são a mesma coisa. É o espiritismo a religião que mais estuda espíritos. Ensina o que recebeu e recebe dos próprios espíritos. A alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada, ou seja, a mesma coisa. Mas tem gente que acha que como é que pode, né? Achar que não é a mesma coisa. Não, achar que é impressionante isso. Aí eu vou dizer para você assim, e tem uma mosca aqui, tem uma alma ali, a alma está encarnada nessa mosca. Como é que você decifra isso? O princípio inteligente que tem no animal. O princípio inteligente que está no animal, não é isso? O desenvolvimento, não é isso? É uma alma? Não, é um princípio. Bom, É um princípio inteligente. É uma alma. a alma, senão de animar, a alma anima. Tudo que anima tem alma. Tudo que tem vida tem alma. A alma anima, anima alguma coisa. O livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Uma vizinha. O princípio inteligente do universo. Mas qual é, irmã? Você estava falando de tanta coisa. Por que você me falar do Espírito agora? A gente já sabe disso, sabe não? É justamente para a gente começar a fazer ligações.
interpolar tudo isso, ok? Isso é importante. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável. O Espírito não é palpável. Não é para você nem para mim. Mas em estágio mais avançado, como fica? Você sabe? Nem eu. Não é uma coisa, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Não tem alguma coisa certa. Ok? Então, o Espírito, considerando o nosso vocabulário, ele não é palpável para nós, porque a nosso nível, a nossa elevação espiritual, está vendo aqui a nossa elevação? Está vendo não? Pois é, ainda é assim. Mas quando nós chegarmos a um estágio mais avançado, que nós também não sabemos decifrar como funciona, ali é o palpável naquela situação, porque nós também não sabemos como ela acontece. Ok? Mas é alguma coisa, não é o nada. É preciso transcender no pensamento. É preciso transcender. Eu não consigo materializar, entre aspas, no meu pensamento isso, mas eu sei que isso existe. É uma transcendência. Transcende. Vai em frente. Nós não sabemos o diagnóstico real, mas sabemos que isso acontece, porque a gente sabe que existe um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, tudo é palpável. Naquela situação, que não é a nossa, para nós aqui não. Por isso, se você não estudar o perispírito, não conhecer o perispírito, você não sabe nada. Pois é, fica difícil, né? Fica difícil. Bíblia, trechos do Velho e do Novo Testamento. Mas Corema, por que você está colocando isso aí? É para você ver que tudo estava já dito. Para você começar a interpolar com tudo que nós já estudamos. Gênesis. Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Estão começando a entender? Vamos lá adiante. João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. E aí eu vou fazer uma pergunta. Como é que você me prova que Deus é Espírito? Mas é preciso assumir, de alguma forma, didaticamente, para que a compreensão comece a acontecer. Ninguém pode afirmar isso aqui, porque nós não sabemos, nós não conhecemos Deus. Ok? Você não pode dizer que Ele é um Espírito, até porque os Espíritos são criados por Deus. E agora? É Deus que cria. Só existem três coisas na natureza: Deus, Espírito e matéria. Acabou. Então você dizer que Deus é Espírito é apenas para que você dê uma acelerada de compreensão, didaticamente. Ok? Apóstolos, Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E aí? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Veja bem, que àquela altura tudo era relatado de uma maneira, vamos dizer assim, com um certo simbolismo, com uma certa escuridão, porque não havia um vocabulário melhor, como também a compreensão não atingia determinado grau. Então, era dessa maneira que eles relatavam aquilo que conseguiam conceber. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Deus. Quer dizer, você se arrepender das coisas más, das coisas ruins e procurar fazer o melhor. Porque quando você procurava fazer o melhor e arrependido daquelas coisas ruins que você praticava, você automaticamente se ligava ao Cristo, ok? Para perdão dos seus pecados, para que você começasse a se redimir. Não que os seus pecados seriam perdoados, como se fala no vocabulário normal. Não é por aí. Você começava a praticar o melhor para você passar a uma situação também melhor. Não fazer mais aquilo ruim que você praticava. E receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer, você ali estaria se melhorando, se santificando, entre aspas, passando a ser melhor. E aqui tem muito mais coisas a serem faladas, mas eu vou ter que parar por causa da hora. Já? Eu cheguei atrasado. Não é porque você chegou num horário muito adiantado, amigo. Para semana que vem, né? Semana que vem eu cheguei cedo. Então, nós continuaremos no próximo encontro, que será o encontro de número 200, a partir dessa situação, e vamos analisando cada uma, e vocês participem bastante conosco. Tem mais alguns trechos do Velho e do Novo Testamento que nós vamos passar, e vocês vão encontrar nesses detalhes tudo que nós estamos conversando atualmente. Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, já falava tudo isso que nós estamos vendo. Estava íncito nesses versículos dos apóstolos e dos profetas. Ok? Muito bem. E então nós vamos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por esses momentos. Vamos elevar o nosso pensamento. Mestre, não é à toa que aqui nos encontramos. Trazemos o coração aberto para penetrarmos um pouco mais nos ensinamentos que deixaste. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Queremos estar contigo, queremos manifestar a verdade que deixaste. Para isso, Mestre amado, estamos procurando entender um pouco mais a vida, a existência, os teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Queridos amigos, irmãos, trabalhadores na seara do Mestre, que participam conosco, que nos ajudam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos, guias de cada um de nós, mentores desta casa. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, pelo despertar que nos acontece. Muito obrigado. Mas, acima de tudo,
sobre todas as coisas, obrigado, Deus.